Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. O Mundial de Futebol Feminino mostra uma seleção portuguesa pujante ao nível da atenção das marcas. Como pode refletir-se essa atenção no futuro do futebol feminino? Este será o tema para a segunda parte do Jogo Económico. Contará com a presença de Daniel Sá, é presidente executivo do IPAN e especialista em marketing desportivo. Para já, vamos arrancar com três números que marcaram a semana e que envolvem precisamente três avançados que encaram desafios muito dispares neste mercado de transferências. Vamos então, sem mais demoras, dar as boas-vindas ao Nuno Vinha, ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e partimos sem mais demoras para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana e, Rodolfo, vamos começar precisamente com um avançado francês que está a gerar uma enorme polémica. Assim é, Zé. Falamos de Kylian Mbappé, que poderá ter à sua espera um contrato milionário de 700 milhões de euros. É este o salário anual que o Al Hilal oferece ao avançado francês. Contrato esse de um ano e que contempla na próxima época a possibilidade de sair a custo zero para qualquer clube do mundo, embora aqui o Real Madrid seja o clube que nos últimos tempos tem sido mais associado a Kylian Mbappé. De resto, a Sky Sports deu conta nos últimos dias de que o PSG deu luz verde a uma proposta de 300 milhões de euros de Kylian Mbappé, que poderá vir assim a ser treinado por Jorge Jesus e Zé, poderemos estar aqui na iminência da maior transferência da história do futebol mundial. Sim, e a maior transferência, a provável maior transferência do futebol mundial é também aqui uma autêntica novela mexicana. Nuno e Jorge, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Olá, Rodolfo. E Rodolfo Alexandre Reis também, naturalmente. Nuno, começo precisamente por ti. Este é uma espécie de triângulo amoroso com um quarto protagonista que está na sombra à espera do melhor momento para aparecer, mas de facto foi-se desenhando aqui um caldo que se sabia que ia explodir a qualquer momento. Naturalmente que, na nossa opinião, o Kylian Mbappé não irá para o Al Hilal. Isto é uma espécie de negociação fantasma com o Real Madrid, com o Real Madrid nos bastidores. Mas não deixa de ser interessante, de facto, estes números, não é? 1.000 milhões de euros seria o potencial da maior transferência de sempre do futebol mundial. Boa tarde a todos. Olá a todos. Houve um número fácil para começar. Eu fico assim, exato, está tão acima daquilo que nós achamos o razoável e é difícil pôr um número de razoável no que quer que seja. No desporto, quer dizer, como em qualquer outra atividade, como qualquer outro produto, como qualquer outra commodity, como qualquer outro bem, o valor ou aquilo que está disposto, ele vale aquilo que alguém estiver disposto a pagar por ele. Se os sauditas estiverem dispostos, a Arábia Saudita e o Fundo Soberano da Arábia Saudita, já agora, que é o Fundo Soberano, obviamente, é abastecido com as receitas do petróleo saudita, tudo aquilo que eles estiverem disponíveis ou dispostos a pagar por um jogador de futebol, se é esses valores, eu acho que vai aumentar imenso aquilo que são as expectativas dos clubes na Europa, daquilo que vai ser em relação à faturação que pretendem, quando sempre que um clube ou uma entidade saudita quiser começar a sentar-se à mesa. Obviamente, o que é que impede uma pessoa de começar a disparar, quer 80, quer 90, quer 100, enfim, seja o que for. Mas, tirando isso, é negócio, o facto nada disto, a certa altura, parecer real. Parecer tudo uma questão... Quer dizer, parece real, mas parece Real Madrid, não é? Às vezes parece um bocado Real Madrid. Agora, qualquer jogador, pronto, pondo as coisas em termos mais simples possível, qualquer jogador como o Kylian Mbappé quer jogar ao mais alto nível. E jogar ao mais alto nível significa jogar na Europa. Peço desculpa, as coisas são o que são. É jogar na Europa e é jogar nas melhores competições, ou seja, Liga dos Campeões e uma das top 5. Mas pergunto, se este não será o preço que o Kylian Mbappé está a pagar precisamente pelo facto de ele não ter optado por jogar ao mais alto nível? Por jogar pelo Paris Saint-Germain? Não, por jogar na Liga. Sim, mas atenção, o Kylian Mbappé
é francês. Certo, e Obviamente houve ele aqui está a dedo jogar- de ele está a Macron, jogar- inclusivamente. Mas ele não está é? a jogar no clube top atualmente em França, certo? Mas numa liga com muito menos potencial do que uma Sim, liga mas espanhola ou numa Premier League. É verdade, mas ainda assim alguns clubes daquela liga conseguem pôr, eu diria, dentro do sapato a maior parte dos clubes de futebol, não digo os da Premier League, não digo os de topo de Espanha, não digo os de topo da Alemanha, mas qualquer outra liga, os PSG. Pois espera aí, mas o do Benfica não deu, foram 2 empates, mas tudo bem. Mas isso foi uma coisa que eu diria que não se repete outra vez assim com tanta facilidade. Mas parece um bocadinho irreal, é tudo isto. Mas eu acredito que o Kylian Mbappé vai querer jogar ao mais alto nível na Europa, continuar a jogar ao mais alto nível da Europa, na Liga dos Campeões e provavelmente num clube grande como o Real Madrid. Jorge, como é que vês esta autêntica novela? Não é mexicana, mas Francesa. Boa tarde a todos. tem aqui Tem vários, aqui vários condimentos. vários condimentos. Sim. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Vinho e o Rodolfo. Eu acho que o negócio isso vai fazer com o Real Madrid. Agora resta perceber se Mbappé vai ser ou não obrigado a ir ganhar 700 milhões durante um ano ao Al-Hilal. Obrigado. Vai ser obrigado a ganhar 700 milhões. Sim, Porque Não é uma decisão fácil? Não, eu acho que sim. eu digo coitado. isto porquê? Porque se olharmos à política desportiva do Real Madrid nos últimos anos, não estou a ver neste momento o Real Madrid a investir 300 milhões de euros no Mbappé, até porque não tenho a certeza se o Mbappé fará assim tanta falta a Carlo Ancelotti neste momento. Agora, a segunda nota que me parece relevante é o próprio Mbappé já percebeu, para ganhar a Bola de Ouro tem que estar ou no Real Madrid, ou no Barcelona, ou eventualmente num dos clubes top da Premier League. Eventualmente um Bayern também poderia ser possível conquistar a Bola de Ouro. E a verdade é que olhamos para o mercado inglês e neste momento se calhar tinha apenas lugar no Manchester United e não sei se o Manchester teria a disponibilidade financeira para conseguir adquirir o passe do jogador. O próprio Paris Saint-Germain também está no seu direito de exigir os 300 milhões de euros depois de ter investido qualquer coisa como na altura proveniente do Mónaco 220 milhões de euros, já na altura foi uma das Primeiro maiores. uma taxa de empréstimo e depois Primeiro uma taxa valor de fixo. empréstimo e depois um valor fixo, ficou qualquer coisa de 220. Mais na última renovação estamos a falar mais 300 milhões de euros entre prémio de assinatura e salários destes 2 últimos anos. Mas o Real Madrid tem investido em jogadores de continuidade e de longo prazo. Modric, Sim, Kroos, jogadores novos. Benzema. E que Não, depois vão até- ficando. E isso faz com que o investimento possa fazer sentido, desde que seja para fazer aquele lugar do Benzema durante 10 anos. Não, eu até diria mais. Eu acho que o Real Madrid neste momento tem vindo a construir um plantel para dominar a Europa do futebol nos próximos 10 anos. Pois. Quando olhamos para Bellingham, para Vinícius Júnior, para o Rodrigo, Certo. todos jogadores muito jovens. Eu mas estava a no falar próprio- daqueles que já tinham Sim, lá sim, uma não, presença. mas se tipo, olharmos muitos para anos, estas, não é? para estas novas contratações, Camavinga, Tchouaméni, todos eles são jogadores muito jovens. O próprio Hendrick, não é? Investimentos. Virá daqui a- Exatamente, investimentos a rondar aos 40, 50 milhões de euros. Parece-me difícil chegar a um valor de 300 milhões de euros, até porque estamos a falar de um contexto que o Real Madrid não tem receitas e pode entrar em incumprimento de fair play financeiro. E, portanto, eu acho que para o Real Madrid o melhor dos cenários é esperar que chegue ao último ano de contrato para poder Mas o Real Madrid resgatá-lo. tem- depois nós- de muitas, zero. tem muitas receitas, tem muitas E nós receitas para equilibrar. vamos esperar para ver quando o jogo económico regressar, já esta novela estará perfeitamente terminada, mas temos mais 2 avançados para despachar neste jogo económico. Rodolfo, vamos começar por Chermiti. Falamos do avançado do Sporting, que, segundo a imprensa portuguesa, estará a ser alvo da cobiça dos ingleses do Bournemouth. O Sporting pede uma verba a rondar os 20 milhões de euros para deixar sair o jovem avançado de 19 anos, que tem uma cláusula de 80 milhões de euros e contrato com o Sporting até 2017. Na primeira temporada, enquanto jogador sénior ao serviço do Julian Chermiti, apontou 3 golos e fez 2 assistências. Esta temporada, na pré-época, já fez um hat-trick ao Estrela Amador e, de resto, vários clubes ingleses estiveram a observar o jovem avançado no estágio que o Sporting realizou nos últimos dias no Algarve. Veremos agora o que é que nos reserva os próximos dias e se Chermiti sairá ou não do clube de Alvalade. E vamos ter que ser telegráficos tanto para Chermiti como para o avançado que virá no final desta análise. Jorge, começo precisamente por ti. Faz sentido o Sporting vender Chermiti? Na minha opinião, não, porque olhando ao potencial que tem, acredito que possa no futuro valer mais. Agora, a verdade
é que 20 milhões de euros para um jogador da formação que tem pouco mais do que 20 jogos ao serviço da equipa principal, obviamente seria neste momento um bom negócio. Podemos estar aqui a falar daqui a um ano, se eventualmente a transferência se vier a ocorrer e se jogar na Premier League e se valorizar, podemos estar aqui depois arrependidos dos 20 milhões que estamos a discutir neste momento. Mas olhando ao momento, eu acho que 20 milhões seria um encaixe financeiro interessante por um jogador da formação e um jogador de enorme potencial, mas que neste tipo de situações, olhemos para o caso de João Félix, que custou 126 milhões de euros e hoje vale 50. E, portanto, o futebol é o momento e nesta altura eu acho que seria um bom negócio, embora não acredito que saia, porque precisamente o Sporting e Ruben Amorim quis ter três opções, Chermiti, Paulinho e Gyökeres. Nuno, rapidamente para um clube que gastou 24 milhões de euros, ou seja, o equivalente a toda a sua, digamos, quase receita de um ano, num jogador com um grande potencial, que é o jogador, o Gyökeres, ou Gyökeres, como se quer dizer, acho que faz todo o sentido faturar agora com um jogador, se existir uma proposta que é claramente acima daquilo que o Sporting podia estar à espera por ele agora. Rodolfo, passamos de uma promessa para uma certeza. Sim, e vamos até ao outro lado da segunda circular para falarmos de Gonçalo Ramos, ele que, de acordo com o Transfer Market, tem uma avaliação de mercado de 10.050 milhões de euros. A imprensa espanhola, nomeadamente o jornal AS, nos últimos dias, deu conta de que o internacional português deverá deixar o Benfica neste mercado de transferências. O Clube da Luz, ao que se sabe, já terá recebido uma oferta de 65 milhões de euros, mais 5 para objetivos de um clube que não sabe qual é. Certo é que Gonçalo Ramos tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões. O Benfica admite negociar a partir dos 80. O avançado português tem contrato com o Benfica até 2025 e tem sido associado a clubes como o Paris Saint-Germain e o Manchester United. Quem sabe se não está aqui encontrado o substituto para Mbappé. Exato. Isto está tudo ligado. Está tudo ligado. Nuno. Rapidíssimo. Quem não me parece que esteja muito interessado nesta conversa é o Roger Schmidt. Tem, além do Gonçalo Ramos, tem lá o Musa e o Henrique Araújo saiu. Pode ser que chegue um outro avançado, mas eu não estou a ver ninguém com as características do Gonçalo Ramos, pelo menos no plantel, na forma como ele está e naquilo que é a influência que ele teve no título do Benfica e também na equipa. Acho que neste momento pode não fazer sentido. E se o Gonçalo Ramos tiver um bocadinho de paciência, pode sair eventualmente com uma excelente época e com mais uma boa prestação na Liga dos Campeões mais tarde. Se quiser sair agora, depende da oferta que chega ao Benfica, mas acho que não é isso que está nos planos de Rui Costa e de Roger Schmidt. Jorge, acho que é uma transferência. Mais um ano? Sim, eu acho que é uma transferência iminente, mas não que se pode fazer este verão. Depende muito de quais é que são os valores exigidos pelo Benfica, porque sinceramente já me parece 65 mais 5, olhando para o valor de mercado de 50 milhões de euros, parece-me que já era uma transferência interessante. E portanto vai depender mais do Benfica do que da vontade de Gonçalo Ramos, porque obviamente estamos a falar para o jogador, iria ser sempre uma grande transferência, um grande salário, e as portas serão, acredito que sejam essas, porque olho para Barcelona e Real Madrid, parece-me difícil só se encaixasse no Real Madrid, e pode rumar eventualmente ao Paris Saint-Germain ou ao Manchester United. Muito bem. Rodolfo, o Hat-Trick vai de férias, volta em setembro quando todos os números do mercado de transferências forem conhecidos. O Nuno Vinha e o Jorge Faria de Sousa acompanham-me para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos falar da pressão mediática e também das marcas sobre a seleção feminina de futebol. É já a seguir na segunda parte do Jogo Económico. Estamos de volta. Esta é a segunda parte do Jogo Económico. Energia, telecomunicações, bebidas, marcas desportivas, entre outras áreas, estão a alavancar o futebol feminino em Portugal com o patrocínio à seleção portuguesa. Que efeito pode ter esta atenção mediática e publicitária? É o que vamos tentar perceber na segunda parte deste Jogo Económico. E para esta segunda parte contamos com o regresso do professor Daniel Sá, diretor executivo do IPAM e especialista em marketing desportivo. Muito obrigado, professor Daniel Sá, por este regresso
ao jogo económico para perceber aqui um bocadinho do contexto publicitário e também mediático. São naturalmente dois campos que andam de mãos dadas. Antes, vamos colocar um número em cima da mesa para discussão, que tem a ver precisamente com a audiência televisiva do jogo entre Portugal e Países Baixos, o jogo de estreia de Portugal no Mundial, absolutamente histórico para aquilo que foi, para aquilo que é este caminho do futebol feminino. Diz a FIFA que 560 mil pessoas viram o jogo em direto no canal televisivo em Portugal, a partir dos dois canais televisivos que fizeram essa transmissão, e um número, se calhar, que ainda é mais interessante, que é o facto de 33,1% das pessoas que estavam a ver televisão no domingo às 8h30 da manhã em Portugal, 33,1% estavam precisamente a ver esta enorme estreia, esta grande estreia, grande não em termos de resultado, mas em termos daquilo que significa uma estreia de uma seleção feminina no Mundial. Portanto, esta estreia com uma derrota frente aos Países Baixos, mas que foi, de facto, um marco histórico no futebol feminino em Portugal. Estamos então com Daniel Sá. Muito obrigado pela presença neste jogo económico, e de facto estamos aqui a falar de uma seleção feminina que, enfim, não nasce agora, de geração espontânea. De facto, a chegada ao Mundial é naturalmente um trabalho árduo, um caminho difícil, que tem vindo a ser conquistado pelo facto deste futebol feminino ter ganho aqui figuras, ter ganho uma seleção robusta, e só assim é que chegou, de facto, a um Mundial. Mas aparece com um entorno mediático e publicitário que já parece que estas seleções, que esta seleção, no fundo, já está há muito tempo presente nestas andanças. Isto é uma dificuldade ou é uma vantagem, Daniel Sá? Muito obrigado. Muito boa tarde. É um prazer sempre estar de volta a este programa tão importante para o entendimento desta indústria. E, de facto, começando pelo 500 de pessoas que assistiram, quando pensamos que os jogos da Seleção Nacional masculina em europeus e mundiais têm audiências que oscilam entre os 13 e os 4 milhões de espectadores, e tendo em conta que o jogo foi um domingo às 8h30 da manhã, são ótimos números, não é? E, portanto, acreditamos que até as próximas transições ainda possam ver números ainda mais relevantes e mostram este entusiasmo. Eu acho, José Carlos, que estamos numa fase de renascimento do futebol feminino, porque assim de repente, pelas últimas notícias, fica a sensação que a modalidade foi inventada nas últimas semanas. Não, o futebol feminino tem décadas de atividade. Na verdade, não é apenas em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, alavancados, obviamente, por estratégia da FIFA, estratégia da UEFA, estratégia das diferentes federações nacionais. Tem havido um impulso, desde o último Mundial até este, um impulso muito significativo no futebol feminino, e, portanto, a indústria está com muita rapidez a recuperar um atraso e a nivelar ou a diminuir a diferença com o futebol masculino, que é abismal. Em 4 anos fez-se muito. Portanto, é um caminho, e no caso português, esta estratégia tem sido assumida pela própria Federação. A participação no Mundial vai acelerar este nivelamento, como é evidente. Nunca tivemos tanta atenção sobre o futebol feminino, nunca houve tanto entusiasmo, e passa única e exclusivamente por estarmos neste Mundial. Eu tenho aqui um sentimento misto de satisfação por ver finalmente o futebol feminino a ter a atenção que deve ter pela indústria e pelos mídia e pelos espectadores e pelos patrocinadores, e ao mesmo tempo tenho um sentimento de esta gente do futebol esteve adormecida anos a mais. Porque quando eu penso em ténis, quando penso em atletismo, quando penso em natação, quando penso em voleibol, por exemplo, lembrei-me agora destas 4 modalidades, a diferença masculino-feminino praticamente não tem significado. Os prazos de manejos são ou iguais ou muito parecidos. A notoriedade dos atletas são iguais ou muito parecidas. O nível dos patrocínios, as audiências televisivas, há ligeiríssimas diferenças entre as versões masculinas e femininas. E, portanto, olhando para estas 4 modalidades, e haverá outras, e olhando para o mundo do futebol, fico intrigado e fico a pensar como é que a modalidade mais importante do mundo andou
demasiada, já não chega nos anos, já chega às décadas, adormecida com esta questão, não apenas por uma questão de igualdade, não é? Esta ideia quase romântica, mas sabemos que FIFA e UEFA são duas multinacionais que, muito concentradas no revenue e nos resultados operacionais. Como é que esta gente andou a desperdiçar este potencial tantos anos? Para mim é uma incógnita muito grande. Só em 2023 parece que estamos só agora a pensar nisto com a devida atenção. E de facto abrem-se aqui novos horizontes no que diz respeito à exploração de publicidade e à captação de novas marcas para a modalidade. Eu li um artigo recente em que o Daniel Sá dizia que, independentemente daquilo que será a participação de Portugal no Mundial, e sabemos que desportivamente as coisas vão ser muito difíceis, já começaram a ser difíceis no domingo, frente àquela que é a vice-campeã do mundo, a seleção dos Países Baixos, e mesmo assim uma derrota tangencial, com um comportamento muito guerreiro por parte da seleção. Mas li um artigo do Daniel Sá em que o Daniel referia que, independentemente de qual for o resultado desportivo, nada será como de antes para o futebol feminino. Já não há, de facto, volta atrás depois de tanta atenção mediática e de uma declaração, quase diria uma declaração de amor por parte dos patrocinadores. Seguramente é tal e qual, ou seja, num país que é apaixonado por futebol e que tem resultados desportivos nesta modalidade absolutamente incríveis, e também onde nós até, nas diferentes variantes, futebol de 11, futsal, futebol de praia, acabamos por ser tão bem sucedidos, era o que faltava que na versão feminina também não fôssemos bem sucedidos, e portanto esta variante tem tudo para resultar bem. O facto de participarmos num Mundial tem exatamente o mesmo efeito na seleção masculina, portanto, cria um nível de atenção e estamos numa pré-época desportiva, portanto, estamos apenas na fase de aquecimento da competição masculina, onde o nível de atenção seguramente ainda não é o maior, e, portanto, o Mundial eleva a fasquia, põe-nos em competição com as melhores seleções do mundo e já começamos todos a aprender os nomes das melhores jogadoras, das verdadeiras estrelas, a perceber as posições em que jogam, já percebemos que há pelo menos nesta seleção, um nível já de profissionalismo irrelevante. Também já sabemos que há equipas portuguesas, o Benfica, a participar na Champions, já dando os primeiros passos. Portanto, sinceramente, acho que sim. O comboio não vai parar, bem pelo contrário. O comboio vai acelerar com muita velocidade e esta vertente feminina atrai outros segmentos de espectadores que não apreciam tanto aquela guerrilha habitual do Benfica, do Porto, do Sporting, aquela quesilha permanente, pessoas que gostam de futebol, mas não gostam dessa parte do futebol, e a coisa no futebol feminino tem outro charme, tem outra classe, que atrai outras pessoas, e aos patrocinadores, exatamente igual. Encontram atributos naturalmente, do ponto de vista de visibilidade, ainda muito inferiores ao futebol masculino, mas vão atrás de alguns atributos que, na minha opinião, são melhores do que do futebol masculino. Portanto, estão aqui os ingredientes, não para nenhuma hegemonia, nem para as mulheres tomarem o lugar dos homens ou ter este tipo de conversa politicamente correta, não é absolutamente nada disso, a modalidade é a mesma, é perceber que esta indústria ganha no seu todo, quanto melhor estiver o futebol feminino, melhor o masculino. A modalidade é a mesma. Portanto, acho que há aqui um potencial muito interessante para novos públicos, para novos segmentos e para novos patrocinadores. Nuno, e de facto Daniel Sá deu-nos aqui uma dica perfeita e de facto é uma deixa muito interessante esta última observação por parte do professor, que se calhar o futebol feminino não renasce nesta altura por acaso. Nós falamos muitas vezes aqui no Jogo Económico, muitas vezes do clima tóxico que se instalou no futebol português. Poderá o futebol feminino ter aqui um papel de recentrar o futebol no sítio onde ele deve estar? Bem, obrigado pela pergunta, professor. Eu, desde já gostaria de cumprimentá-lo e obrigado pela sua presença. Acho que agradeço também em nome do José Carlos. Eu acho esse ponto muito interessante. Tinha aqui duas reflexões. Uma reflexãozinha antes. Nos 4 exemplos que deu da natação, do ténis, do voleibol, estamos sempre a falar de desportos que não são desportos de contacto. Eu acredito que os desportos de contacto, a diferença entre a vertente masculina e feminina, custa sempre um bocadinho mais a haver um equilíbrio, porque são menos rápidos, são mais técnicos, enfim, existe ali ainda uma aproximação a fazer, mas que o futebol está a fazê-la.
O que eu acho curioso, e esta é a segunda reflexão, que é uma das coisas que eu gostava de até trazer aqui para o programa, é aquela frase da jogadora alemã que nos diz: nós não somos Neymar. Nós não somos, aqui não há Neymar, aqui nós não rebolamos durante 3 minutos no chão e não ficamos aqui a perder tempo, nós aqui estamos aqui para jogar futebol. E de facto, aquilo que se tem visto na maior parte dos jogos é uma predisposição e uma vontade grande de dar espetáculo, fazer com que as pessoas deem por bem emprego o dinheiro que pagam nos bilhetes, o que é sempre uma coisa valorizada em qualquer indústria, e querem jogar o jogo pelo jogo até ao fim. Acho que é uma perspectiva muito interessante voltar àquela questão de que é um futebol mais puro, não é? Há uma coisa há uma paixão maior pelo jogo e não tanto pelo emblema A, B ou C que depois muitas vezes vai ter aquelas questões de guerrilha, etc. Portanto, eu acho que, como disse o professor Daniel Sá, é uma coisa que as marcas valorizam imenso, porque são associar bons valores e valores de boas características humanas a qualquer tipo de produto, a qualquer tipo de desporto ou de atividade ou de modalidade, é sempre uma coisa que os anunciantes valorizam, e ainda por cima estamos no século XXI, estamos em 2023, daqui a nada estamos quase em 2024, e toda a gente sabe como os valores sociais, ambientais, ecológicos, de governance, etc., têm um valor cada vez mais nas marcas, e as marcas valorizam-nos mais. Portanto, um bom produto, com bons ritmos, com boas pessoas e bem praticado, com esses valores, acho que tem tudo para ter um crescimento grande daquilo que é o mercado. Jorge, de facto temos aqui esta ideia que o Daniel Sá deixou, a possibilidade do futebol feminino ter vindo para recentrar, para colocar o futebol no lugar onde ele deve estar, e esse é um ponto muito interessante, tendo em conta que quanto mais houver foco no jogo, nos aspectos positivos das modalidades, e aqui não falo só do futebol, falo do desporto de uma forma geral, mais atrativo é essa vertente para as marcas, para os patrocínios, porque passam valores positivos, e muitas vezes não encontramos isso no futebol masculino, neste caso. Sim, boa tarde. Cumprimentar o professor Daniel Sá e aproveitava para deixar aqui, se calhar, alguns números para depois o professor, se quiser, poder comentar. Em média, cada jogadora vai receber qualquer coisa como 27 mil euros, uma jogadora que esteja presente na fase de grupos e que vai disputar este Mundial, e esse valor é muito diferente dos prémios que os jogadores e as federações receberam no Mundial do Qatar 2022 no futebol masculino. E curiosamente, na semana passada falávamos aqui do Wimbledon, o vencedor masculino, o Carlos Alcaraz, e a vencedora feminina ganharam exatamente o mesmo, qualquer coisa como 2,7 milhões de euros de prémio de conquistar o torneio, e portanto são números para deixarmos aqui para a reflexão. Em Portugal hoje, e estes números são de 2022, estamos a falar de 13 mil praticantes de futsal ou de futebol feminino. E isto diz muito o que tem sido o crescimento, se calhar na última década, mais do que duplicaram o número de praticantes femininas destes dois desportos, que, como dizia o Nuno Vinha, são dois desportos muito de contacto, e se calhar o futsal até mais do que o próprio futebol feminino. Agora, o que é facto é que não há volta atrás. Eu acho que claramente o futebol feminino vai continuar nesta trajetória de crescimento, nomeadamente em Portugal. Acho que a participação neste Mundial é uma boa oportunidade para os clubes da Primeira Liga de Futebol Feminino procurarem novos patrocinadores, procurarem quem aposta e quem invista nesta modalidade, que claramente está em franco crescimento. Não é por acaso, eu julgo que no caso do Benfica já ocorria, mas no caso do Sporting, o futebol feminino passou a estar dentro da SAD do Sporting, à semelhança do que acontece já com o futsal também. E portanto, claramente o Sporting, e olhamos, o Sporting tem apresentado várias jogadoras para o plantel do próximo ano, e grande parte delas, ou algumas delas, que vão ser reforços para 2023 e 2024, estão a disputar este Mundial. E portanto, claramente o Sporting a querer apostar e equilibrar forças, provavelmente com o Benfica, com esta integração na SAD. E também no mercado de transferências, é bom recordarmos aqui que o Benfica transferiu já uma jogadora por um valor recorde para o futebol feminino em Portugal. A semana não me falha, foram 700 mil euros. Chloé Lacaze
que irá rumar à Premier League feminina. E, portanto, há claramente um crescimento digno de registro, mesmo nos valores e nas condições que as atletas têm à sua disposição por parte dos clubes. Continuo a achar que o futebol feminino em Portugal estaria mais forte se o Futebol Clube do Porto também tivesse equipa de futebol feminino, porque eu acho que este crescimento foi claramente, obviamente houve um papel importante da Federação Portuguesa de Futebol, mas eu acho que o papel mais determinante foi do Benfica, do Sporting e do Braga, que claramente trouxeram a Liga Portuguesa para um outro nível de competitividade, o que permite às melhores jogadoras da seleção portuguesa hoje estarem umas em Portugal, outras na Liga Espanhola, na Liga Alemã, e esse é um grande desafio, mas que acredito que, olhando para os patrocinadores e futuros investidores nos clubes da Liga BPI, acho claramente que os clubes podem ter aqui uma boa oportunidade de conseguir atrair investimento. Muito bem, estamos já praticamente mais ou menos 3 minutos do final desta segunda parte do Jogo Económico. Daniel Sá, nós semana passada falámos aqui do futebol feminino a propósito de tentar perceber como é que seria a estreia da seleção portuguesa no Mundial, e houve uma questão que eu deixei ao Nuno e ao Jorge e estou muito curioso para ouvir qual é que será a resposta do professor relativamente àquilo que é o entorno de patrocínios e de marcas à volta desta seleção. Nós temos, de facto, grandes marcas, grandes patrocinadores, com uma visibilidade tremenda e à medida que se foi aproximando o Mundial, notou-se cada vez maior presença desses patrocinadores também nos espaços comerciais e não só, nos outdoors e em todas as plataformas que nós podemos aceder. Eu pergunto-lhe se esta pressão ao nível dos patrocínios, se é benéfica ou não. Ou seja, nós temos aqui, de facto, patrocinadores de alto calibre que, naturalmente, têm muito dinheiro para investir, mas depois há sempre o reverso da medalha. Ou seja, se não são conseguidos os resultados mais desejados, provavelmente poderá haver aqui uma quebra das expectativas por parte dos patrocinadores. O que lhe pergunto é como é que se faz esta conjugação, como é que se lida com todo este tipo de pressão em termos daquilo que são as expectativas das marcas? Tentando ser rápido na resposta, porque o tempo é curto. Os patrocinadores em causa já estão experimentados nestas coisas. A nossa federação está hiper treinada também com o futebol masculino para isto e, portanto, não acho que haja grandes riscos. Acho que ninguém tem grande expectativa do ponto de vista desportivo de um tremendo sucesso, até porque o grupo é extraordinariamente complicado. E, portanto, eu acho que toda a gente está à espera de uma participação modesta do ponto de vista desportivo, porque o grupo é mesmo difícil. Tudo que venha daí para a frente é extraordinário e acho que os patrocinadores vão ter o retorno que querem, mesmo com uma participação, vamos chamar-lhe mediana, sendo que nunca é mediana, porque estar no Mundial já é um feito histórico, e eles estão preparados para isso. E isto é apenas um primeiro passo de um caminho que eu entendo que vai ser longo, estar lado a lado do futebol feminino. Portanto, não acho que haja risco, porque estes patrocinadores não estão a olhar para este mês, estão a olhar para os próximos anos. Estão a investir, digamos que a longo prazo, é isso? Seguramente que a perspectiva é de longo prazo, na minha opinião, porque se sabem perfeitamente que a Federação Portuguesa de Futebol é um parceiro também com muito know-how nesta dimensão, com uma visibilidade global, e sabem que o sucesso desportivo no futebol feminino estará mais perto, não já, mas nos próximos anos, em termos internacionais, e sabem e conhecem perfeitamente esse caminho. E este é, de facto, o primeiro passo, pelo menos a nível internacional e no mais elevado plano internacional. Vai Carlos, para dizer daqui a 10 anos, eu estou desde o início com o futebol feminino. Estou desde o início. Quando as coisas eram modestas, nós estamos cá desde essa altura, da mesma forma que a Sagres, por exemplo, neste momento diz, estamos há 20 ou há 30 anos, já nem sei bem, com a seleção. Eu acredito que isso vai acontecer também com algumas destas marcas que aqui estão hoje em dia. Os primeiros fazem contratos melhores também. Exatamente. Professor Daniel Sá, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico e fica desde já convidado a vir aqui ao estúdio, aqui ao Tagus Park, para podermos discutir estes e outros temas. Já a seguir partimos para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas
dos nossos comentadores. Começamos precisamente pela escolha da figura da semana para Jorge Faria de Sousa. Jorge, gostarias de destacar um jovem jogador do Sporting que teve uma estreia pouco auspiciosa. Sim, e sobretudo trago aqui o Leonardo Barroso, porque eu acho que as próprias equipas de arbitragem têm que ter bom senso nas tomadas de decisão. O Leonardo estava em campo há sensivelmente 1 minuto, é verdade que é uma entrada imprudente. O árbitro foi chamado ao VAR e acabou depois por ser expulso. Estamos a falar de um jovem de 18 anos, num jogo de preparação que estava praticamente decidido. O Sporting fez uma boa exibição, estava a vencer por 3-0. Amorim dá a oportunidade a Leonardo Barroso de se estrear pela equipa principal, e eu acho que neste contexto a equipa de arbitragem, apesar de haver VAR, deveria ter tido o bom senso. Era um lance que obviamente no jogo oficial, havendo a intervenção do VAR, seria para cartão vermelho direto. Parece-me que, olhando ao contexto, sendo um jogo de preparação, a equipa de arbitragem podia ter resolvido a questão com um cartão amarelo. É de facto uma estreia amarga para um jogador que ainda por cima teve um último ano muito difícil, esteve afastado cerca de 1 ano devido a uma lesão muito grave. Tem vindo a ser aposta e foi chamado para este estágio no Algarve por Ruben Amorim, e acaba por ser uma estreia muito inglória, porque esteve praticamente apenas 1 minuto em campo, de resto sendo logo confortado por todos os jogadores. Coates ainda se dirigiu ao chefe da equipa de arbitragem, ainda assim sem mudar obviamente a decisão. É provável que o VAR também precise aqui de algum treino e de alguns jogos de treino. Nuno, vamos passar para a tua figura, que é precisamente o Conselho de Arbitragem da Federação. É o Conselho de Arbitragem da Federação, não sei se é na figura do seu presidente, Fontelas Gomes, se está acima dele, mas nós temos visto nos jogos do Mundial Feminino as decisões das árbitros serem explicadas às pessoas, aquilo que são os áudios do VAR. Muito bem explicado, não é? Mas há alguns ventos de mudança que algumas pessoas têm a transformar em umas aragenzinhas. E, portanto, o que é que chega cá? O que chega cá é uma decisão que eu li na imprensa como uma coisa... Estamos no bom caminho, que era o VAR vai divulgar alguns áudios uma vez por mês. Alguns áudios. Que áudios? Quem escolhe? De que jogos? Os polémicos? Os não polémicos? Mas nós vamos... Partes do áudio? Eu não percebo isso. Vai haver uma comissão de lápis azul para dizer esta parte pode ir, esta parte não vai. Quer dizer, das duas uma. Se queremos ser transparentes, divulguem os áudios. Ponto. E as pessoas que estão em casa sabem que aquilo que está a ser divulgado foi tudo o que aconteceu. Se não, escolhe-se o quê? Só vão divulgar alguns jogos. E uma vez por mês. Se calhar 15 dias depois da ocorrência. Enfim, é uma atrapalhada. Eu recuso-me a achar que isto é um bom princípio. Acho que o bom princípio era divulgarem os áudios e acabou-se. E em vez de estarem com coisas de estar a divulgar só um bocadinho e outra que só vai criar mais ruído nos programas desportivos dos dias seguintes, a dizer, mas porquê é que não foi este e porquê é que não foi aquele áudio a ser divulgado? Ou será que foi divulgado tudo ou não? Portanto, se é para divulgar, divulgue-se tudo. Que esses ventos de mudança do futebol feminino cheguem cá rapidamente e em força. E sobretudo, até por uma questão de melhoria do produto de Liga Portuguesa, essa questão das equipas de arbitragem explicarem no estádio que decisão é que estão a tomar e porquê, respeito pelos adeptos. Exato, mas isso implica coragem. Portanto, exatamente. Isso implica coragem também, não só da pessoa que está lá no campo, como dos dirigentes que estão autorizados. Não vais precisar de muita coragem de entrar na piscina para o teu número desta semana. A água está... Foi um número rápido. Está tépida e, portanto, são uns 20 segundinhos. Vamos ao teu número. Só preciso de 22 segundos e 80. O Diogo Ribeiro fez uma excelente marca. Foi um feito fantástico, reconhecido por alguma imprensa que o colocou na capa. Acho muito bem. Colocou em grande destaque na capa como sendo um grande feito da natação portuguesa. Tenho pena que os portugueses não tivessem conseguido ver em direto o que é que aconteceu. Foi à 1h de um domingo, não é? Já tivemos no domingo, foi uma segunda-feira que se soube mais ou menos. Claro. Enfim, era fácil de ter dado, mas as televisões portuguesas, neste caso a televisão portuguesa, a RTP, não comprou os direitos de transmissão televisiva dos mundiais de natação, onde por acaso nós até já sabíamos que havia atletas portugueses bem posicionados para medalhas. Enfim, em Espanha a RTVE comprou os direitos. Os espanhóis ganharam 7 medalhas, todas em natação artística. Nós cá conquistamos numa das categorias mais importantes e... Enfim, fomos artistas, mas no pior sentido do termo. Não tem problema. Exato.
Jorge, vamos acabar então precisamente com o teu número desta semana. É um jogo que já vai ter acontecido quando este programa for para o ar. É o Portugal-Vietnã. O teu número é 1. É 1, mas não me deixaria de associar aqui ao número do Nuno, até porque é um feito conseguido para a natação portuguesa que não acontecia desde 89. Era a última medalha portuguesa nos mundiais e, portanto, obviamente, destacar aqui o Diogo Ribeiro. É 1 porque pode ser na madrugada de quinta-feira, às 8h30 da manhã, frente ao Vietnã. Parece-me que é a grande oportunidade que Portugal tem de dar um passo importante, fazer história, somar 3 pontos. Embora, obviamente, estas superioridades teóricas às vezes podem dar disparate e, portanto, tem que ser uma seleção que entre com o único foco de vencer, até na perspectiva de, se quiser, obviamente, ainda eventualmente num jogo frente aos Estados Unidos, em que a seleção dos Estados Unidos possa até já estar apurada, pode Portugal ainda lutar por um eventual apuramento, graças à diferença de golos, por exemplo, pode dar para fazer 6 pontos vencendo os Estados Unidos e vencendo amanhã o Vietnã, e portanto eu diria que é um jogo absolutamente determinante, e eu acho que para a história vão ficar aquelas imagens do hino nacional, que também queria aqui destacar, as lágrimas da Tatiana Pinto e da Jéssica Silva, porque claramente muitas destas jogadoras tiveram que lutar muito e trabalhar muito, e de resto a seleção portuguesa foi a seleção que mais jogos teve que fazer para garantir a presença no Mundial e, portanto, deixar aqui também como destaque. Deixa-me só desassociar de uma coisa, de uma das ideias do Jorge, desassociar mesmo de que 8h30 é madrugada. É uma ótima hora para ver. Já não É uma ótima hora ninguém. para ver futebol. Nuno Vinhas, Jorge Faria de Sousa, muito obrigado. E voltamos precisamente em setembro com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até setembro.